Muitas pessoas dizem conhecer Maria, mas o que você sabe? É mesmo tudo? E se eu te dissesse que há verdades escondidas, mantidas em silêncio por séculos, segredos que não foram revelados, nem em púlpitos, nem em catecismos, verdades que, uma vez descobertas, mudam para sempre a forma como você vê o céu. Este vídeo não é para curiosos, é para os que sentem que falta algo, para os que acordam no meio da noite com o coração apertado, buscando sinais, para os que já oraram em lágrimas, sem saber se alguém os escutava, porque Maria, ela escuta e ela guarda. E nos segredos dela, talvez esteja a resposta que você tanto espera. Você vai descobrir porque Deus permitiu que uma espada atravessasse sua alma, como sua voz calada dizia mais do que sermões, e porque até hoje suas lágrimas continuam descendo em silêncio, onde ninguém vê. Se você já sentiu que há mistérios demais entre o céu e a terra, prepare-se. Alguns deles estão prestes a serem revelados. Ela sabia, desde o início, sabia que aquele menino em seu ventre não era só seu, era do céu. E mesmo assim, disse, faça-se. Aceitou carregar no corpo aquele que traria salvação e dor, porque a promessa vinha com uma espada, e ela aceitou ser atravessada por ela. Foi Simeão quem anunciou, uma espada atravessará tua alma. Lucas 2,35. Não era metáfora, era profecia. Maria entendeu que seu chamado não era apenas ser mãe, era ser oferenda viva. Enquanto todas as outras mulheres sonhavam com filhos que viveriam, ela disse sim ao filho que morreria. E não apenas morreria, morreria injustamente, humilhado, suspenso entre céu e terra. Talvez por isso seu silêncio falava mais que palavras. Não vemos Maria debatendo, exigindo ou reclamando. Vemos uma mulher que caminha com olhos firmes e alma entregue, como quem já foi instruída no Espírito sobre o fim da história, como quem sabe que o amor verdadeiro não foge do sacrifício. Maria não apenas aceitou o mistério, ela se tornou parte dele. Cada vez que via Jesus crescer, sabia que estava mais perto da cruz. E mesmo assim, preparava a túnica, cuidava das feridas da infância, beijava a fronte marcada. Porque amar o Messias não era admiração, era morrer um pouco a cada dia. E isso só uma mulher cheia de graça poderia suportar. Há mães que sentem no corpo a dor dos filhos antes que ela chegue, que pressentem em sonhos e presságios o sofrimento que virá. Maria era assim, uma mulher que já chorava antes da primeira gota de sangue cair, e mesmo assim não fugiu, não se escondeu. Esteve ali, de pé, enquanto o mundo desabava sobre o madeiro. Essa entrega é difícil de entender, mas talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez também tenha amado alguém com tanto fervor que doeu. Talvez também tenha dito sim a uma missão que te custou noites em claro. Talvez esteja agora mesmo tentando entender por que Deus permite certas cruzes. E é nesse ponto que o segundo mistério se revela. Nem tudo que é santo se grita. Algumas revelações Deus sussurra, e apenas os corações preparados conseguem ouvir. Maria era esse tipo raro de alma. Ouvia e guardava, enquanto os pastores contavam maravilhas e os magos falavam de estrelas. Ela meditava em silêncio, como quem sabia que certas palavras só germinam no escuro da alma. Seu coração era um cofre onde o céu depositava segredos. Lucas 2,19 diz, Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Não debatia, não se exaltava, não buscava entender tudo na lógica. Ela carregava o verbo e sabia que a palavra muitas vezes se revela no silêncio. Quantas vezes, ao ver Jesus crescer, ela deve ter lembrado o que ouviu do anjo, mas em vez de comentar, preferia contemplar. Enquanto outros buscavam sinais visíveis, Maria compreendia os invisíveis. Sabia ler os gestos do menino, os silêncios de Deus, os sinais no cotidiano. Era como uma sentinela da fé, vigiando não com os olhos, mas com o espírito. E isso os anjos sabiam.
Eles viam como ela se movia com reverência e desejavam entender o que para ela já era familiar, a intimidade com o divino. Hoje vivemos rodeados de vozes. Todo mundo tem algo a dizer, mas poucos sabem guardar o que Deus revela. Maria nos ensina que nem toda revelação é para ser compartilhada. Algumas são para moldar a alma, amadurecer no segredo, criar raízes e só depois florescer no tempo certo. Talvez você já tenha sentido algo assim. Um sonho que te marcou, uma palavra que te atravessou, uma sensação de que Deus te falou, mas ninguém entendeu. Não se aflija. O céu tem seus confidentes e, às vezes, o Espírito escolhe corações discretos para guardar promessas eternas. O que Maria viveu em silêncio, o mundo inteiro veria em glória. E esse silêncio sagrado é o que nos leva ao próximo segredo. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Maria, um nome curto, mas com ecos profundos. Em hebraico, Miriam carrega o sabor da amargura. Nome de quem nasceu em tempos difíceis, entre lágrimas e esperas, e ainda assim, Deus escolheu esse nome para a mãe do Salvador. Como se dissesse, até o que dói pode se tornar fonte de esperança. A amargura de Maria não era de desespero, era de profundidade. Era o eco das mulheres que a antecederam. Ana, que chorava por um filho, Ruth, que enfrentou a viuvez. Era a dor não como sentença, mas como preparação. Quando o anjo a chamou de cheia de graça, não estava apagando seu nome, estava redimindo seu significado. O céu escolheu transformar a amargura em graça, porque é assim que Deus age. Ele toma aquilo que o mundo despreza e faz nascer algo eterno. Foi com um nome de lamento que ele iniciou o cântico mais doce da história, o Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor. Não foi cantado por alguém que vivia em palácios. Foi cantado por uma jovem anônima, com o peso da promessa nos ombros e uma espada já profetizada no ventre. Quantas pessoas carregam nomes pesados, rótulos que outros deram, marcas da infância, traumas que não foram curados. Mas Maria nos mostra que não importa como o mundo te nomeia, importa como Deus te chama. E se ele chamou cheia de graça quem nasceu com nome de dor, também pode chamar meu filho quem hoje se sente esquecido. Por isso, seu nome atravessa os séculos, porque representa o que todos desejamos, que a dor se transforme em salvação, que a lágrima vire oração, que o silêncio seja ouvido. Maria é o lembrete de que até o que começou em sombra pode terminar em glória. E talvez por isso, mesmo depois de partida, ela continuou aparecendo, mas não de forma comum. Muito antes de Lourdes ou Fátima, ela já se fazia presente, não com luzes ou multidões, mas em silêncio, nos sonhos. Foi em noites de angústia, em momentos de martírio, que muitos viram Maria. Não era apenas uma visão, era consolo em forma de presença, como uma mãe que visita o filho antes da despedida. Os relatos são muitos: padres, santos, mulheres comuns, antes de morrerem por Cristo, sonhavam com ela. Ela não falava muito, às vezes apenas olhava, mas aquele olhar dava força suficiente para enfrentar a morte sem medo. Era como se dissesse: estou contigo, mesmo no fim. Nos escritos antigos da Igreja, há testemunhos que desafiam a lógica. Santos perseguidos viam Maria sorrindo em sonhos, vestida de branco, com o manto aberto, e acordavam com coragem, como se o próprio céu os tivesse tocado. É assim que Deus trabalha. Usa o invisível para sustentar quem está prestes a cair. E Maria é muitas vezes a resposta enviada antes do colapso. Talvez você nunca tenha sonhado com ela, mas talvez já sentiu sua presença sem saber explicar.
aquele momento em que o desespero cede lugar à paz, ou quando uma lembrança suave te abraça no meio da dor. São visitas do céu que nem sempre percebemos, porque Maria é assim, não precisa de holofotes. Ela entra onde ninguém mais entra, nos pensamentos que escondemos, nos medos que não contamos. E ali, naquele canto da alma, ela intercede, ela consola, ela prepara e às vezes deixa um sinal, como um tecido guardado por séculos. Parece lenda, mas é história. Dizem que ainda existe um pedaço do manto que Maria usou, guardado como relíquia viva em uma catedral antiga na França. Chartres, um lugar onde o tempo se curva e o silêncio tem cheiro de incenso. Ali está o véu que, segundo a tradição, tocou o Verbo feito carne. Não era um tecido qualquer, era o pano da Anunciação, ou talvez do parto divino. Imagine, o tecido que sentiu a respiração do Salvador pela primeira vez. Quantas orações foram costuradas ali, quantos suspiros de fé ficaram impregnados. É como se a graça tivesse deixado um traço físico para que nunca esquecêssemos. A história desse véu sobreviveu a guerras, incêndios, perseguições, foi levado de mão em mão, protegido como um tesouro de outro mundo. E mesmo que alguns duvidem, outros apenas se ajoelham diante dele, porque há coisas que não se explicam, se reverenciam. E se é verdade ou não, o que importa é o que ele provoca em quem crê. Talvez nunca possamos provar com certeza a origem daquele pano, mas o coração sabe reconhecer o que é sagrado. E o véu de Maria, real ou simbólico, nos lembra que o eterno tocou o frágil, que o céu não teve medo de se envolver com o humano e que Deus escolheu nascer envolto em ternura e pano. Quantas vezes sentimos falta de um sinal físico de Deus, uma carta, uma voz, um abraço? Talvez esse véu seja isso, um eco palpável de que ele esteve aqui e talvez ainda esteja, porque há sinais que continuam vivos e lágrimas que continuam caindo. Há lugares onde ninguém entra, cantos da alma que nem a voz alcança. É ali que ela chora, não para ser vista, mas porque sente o que sentimos. Maria continua chorando, e às vezes essas lágrimas escorrem onde menos se espera. Vidro, pedra, madeira, imagens que choram, muros que se umedecem, estátuas que vertem água como olhos vivos. Cientistas tentam explicar, crentes apenas se ajoelham, porque essas lágrimas não vêm do material, vêm do mistério. São súplicas silenciosas de uma mãe que ainda sofre pelos filhos. Já foram centenas os relatos ao redor do mundo, lágrimas que descem sem causa visível, mas com mensagem invisível. Em tempos de guerra, peste, perseguição, as lágrimas aparecem, não como espetáculo, mas como advertência e consolo. Como se dissesse, eu vejo o que ninguém vê, eu ainda estou aqui. Ela chora pelas mães que perdem seus filhos, pelos pais que não sabem como proteger sua casa, pelos que se afastaram de Deus e não sabem como voltar, pelas crianças sem oração, pelas famílias sem altar, pelas almas que vivem, mas estão quase morrendo por dentro. Talvez você já tenha sentido isso, uma tristeza repentina, como um peso no peito. Não era apenas seu, era o eco do lamento de uma mãe celestial que ainda intercede. Maria sente e continua chorando onde ninguém mais olha. E essas lágrimas são mais que tristeza, são avisos, são orações em forma de gota, são convites para voltarmos, para despertarmos, para nos rendermos. E se ela ainda chora, é porque ainda há tempo. Tempo de abrir os olhos e perceber os segredos que poucos enxergam. Agora que você conhece esses segredos, o que vai fazer com eles? Vai apenas assistir e seguir sua vida normalmente? Ou vai se ajoelhar, fechar os olhos e perguntar, Senhor, o que queres de mim? Maria não foi escolhida por acaso. Ela foi moldada pela entrega, pelo silêncio, pela coragem de obedecer. E talvez você, que chegou até aqui,
também tenha sido tocado para algo maior. Não ignore esse chamado. Não deixe essas palavras morrerem em você, porque quem ouve é responsável pelo que ouviu. Talvez o Espírito esteja te despertando agora. Talvez essas lágrimas que você segura há dias sejam também as dela. Ela ainda chora por filhos que se afastam, mas também sorri por cada um que decide voltar. Então, se esse vídeo falou com você, se algo dentro do seu coração se moveu, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por hábito, mas porque cada novo conteúdo pode ser mais uma resposta de Deus. Ele continua falando e às vezes usa vídeos assim para te alcançar.